Olá! Na aula de hoje nós vamos compreender um pouco melhor o papel das religiões e da cultura na formação dos povos antigos e as implicações no presente, tá? Religião indígena. Cada nação indígena possui crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Então, as religiões indígenas têm essa forte ligação com a natureza, que é um diferencial bem interessante. O pajé é o responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes da tribo. E as tribos chegam a enterrar o corpo do índio com os objetos pessoais. E essas tribos acreditavam numa vida após a morte. Um ritual que celebra a chegada das chuvas e clama pela preservação da natureza. Nessa aldeia, em Biruçu, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, indígenas celebram a festa das águas e dão um recado. Se os pataxós deixarem de existir, o não indígena também vai. E ano passado a natureza não quis dar capivara, não. Esse ano ela deu para nós. Essa é a fala de um índio, tá? Que diz pensativo e com olhar no horizonte. Aricuri Máximo Ribeiro, jovem da etnia Patajó, sobre a festa das águas de 2015. Esse ritual acontece todos os anos nessa aldeia, em Carmesse, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, né? E celebra a chegada das chuvas. Lembrando que as chuvas, gente, são muito importantes, né? Porque os índios, geralmente, eles plantam o que eles vão comer. E quando você planta, se não chover, muitas vezes, essa plantação não vinga. Ou seja, não nasce, né? Não consegue alimentar a aldeia. Então, eles têm esses rituais aí, principalmente para preservar, né, pedir por essa chuva em função da alimentação e do bom caminhar da natureza. Os índios que vivem na reserva indígena do centro-oeste do estado só não plantam o arroz de sua alimentação. Há o consumo de muita batata, mandioca, banana e muito frango. Eles mesmos criam esses frangos, tá? Mas tem bala e refrigerante também. E as crianças adoram. Quando se escuta galinha gorda, a meninada já corre logo, pois essa expressão quer dizer que alguém vai distribuir um saco de balas, tá bom? Ou seja, índios, né, também gostam de refrigerante, de doce, tá? Mas a maior parte da alimentação, eles que plantam. E os índios dessa aldeia não caçam todos os dias para não desequilibrar a natureza. Como eu já falei, eles têm muita preocupação, né, em preservar a natureza sempre. E também porque eles têm de andar 60 quilômetros para pescar ou caçar. No território deles, a única área onde há mata preservada na região, às vezes aparecem tatus. E alguns indígenas têm carro e por isso nem sempre o ofício de caçar e pescar é tão difícil. Mas imagine encaminhar aí cerca de 6 horas para caçar uma capivara. E a capivara nem sempre o índio consegue pegar, né? Por ele ser um bicho muito esperto. Essa reserva indígena tem quase 4.000 hectares, onde estão 3 aldeias. É uma reserva grande, tá, gente? E como os índios ali estão cercados de fazendeiros e mineradoras, o que já não é muito, né? Como a água e a mata, diminui com a ação devastadora do não indígena. E uma cachoeira está completamente seca aí, né? O relato. Ou seja, os índios, eles preservam muito a natureza. Mas as pessoas, né, que os cercam ali, que são não índios, muitas vezes acabam destruindo a natureza ao redor deles. No alto dos morros que circundam a reserva, dá para ver as plantações de eucalipto, além do gado no pasto. Ou seja, isso tudo é ação humana, tá? O rio do peixe, onde eles pescam, diminui sua profundidade a cada ano, por causa que as pessoas estão destruindo a natureza. E aí tem esses impactos. Para a festa das águas, que representa a fartura, é bom que tenha muito alimento oferecido a todos os visitantes. Por isso, as caças à capivara, além da pesca, são certas para aquele dia. Mas se a natureza não quiser dar, ou seja, né, ela não vai dar. O que quer dizer que muitas vezes eles vão buscar e não conseguem, né? Se eles não conseguem pegar a capivara, eles dizem que é porque a natureza não quis dar.
e a vontade dela é a mais respeitada pelos indígenas. Antes de entrar na mata para caçar, pescar ou raramente fazer o corte de uma árvore para o artesanato, os índios pedem licença ao pai da mata. Quando o alimento é dado, o agradecimento é feito de forma festiva, com muito canto e dança. Tá? Ou seja, quando eles conseguem aí caçar, né, e tá tudo certo, aí eles agradecem, porque eles entendem que, se vocês pararem para pensar, né, é da natureza. Então, se eles não conseguirem pegar, eles entendem que é porque a natureza não quis dar. Tudo isso pertence a ela, né? E a cada ano a preocupação dos pataxós, que são os filhos da água, com relação à preservação desse recurso natural, aumenta. O ritual passou a ser aberto a visitantes também para conscientizar sobre o problema que é a destruição do ambiente. Que é o que ele diz, né? Se eles deixarem de existir, os outros também vão deixar de existir. E eles dizem que boa parte não se deu conta da destruição do planeta e a sociedade não discute valores, apenas poder. Porque para eles o mais importante é a preservação do planeta, tá? Tá acima de qualquer coisa. As palavras são do cacique Mesaque, da aldeia sede, vizinho a Impiriçu, proferidas durante a abertura da festa. Ou seja, ele falou isso abrindo a festa, tá? Ninguém consegue fazer água, nem tem o poder de fazer chover. Os índios cantam e dançam para celebrar a chegada das chuvas. Eles agradecem e pedem, mas o homem branco não para de destruir a natureza, e a espécie humana corre o risco de desaparecer junto com ela. Quando ele fala homem branco, ele está só querendo dizer que é o não índio, tá? E aí fica essa reflexão, né? Que nem todo o dinheiro do mundo compra água. Porque a água é um recurso que é finito, ou seja, que acaba se não cuidar, né? E se acabar a água, que é muito importante para a nossa sobrevivência, nem a pessoa mais rica do mundo tem a capacidade de fazer, né? Porque só a natureza pode nos dar. E aqui, para fechar, tem esse provérbio indígena, né? Que diz: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro, tá? É uma reflexão muito importante aí que dinheiro não é tudo, né? A natureza é muito mais importante do que o dinheiro, tá certo? Essa aí é a visão dos índios, tá? O código da aula de hoje vai ser a palavra árvore, tá bom? E capricha na tarefa e até a próxima aula.